Oi gente, então no vídeo de hoje eu vou resumir Coroa da Meia-Noite. Eu vou acelerar aqui, então se você quiser comprar, o link tá no box de descrição. Me siga no Instagram e vamos resumir esse livro, por quê? Como eu havia falado no vídeo do resumo de Trono de Vidro, que já tem aqui no canal, o primeiro e o segundo livro seria baseado no resumo da Literaturando-se. Eu acho que é assim o canal dela. E esse vídeo dela teve 2 horas. Eu tenho 1 hora só pra fazer esse vídeo, então vamos correr pra dar tempo. Então a gente vai começar esse livro com a Selaiena, Celina, enfim, vocês sabem que eu misturo na hora de falar, executando as ordens do rei, porque como ela havia ganhado a competição, agora ela seria a assassina do rei e teria que cometer assassinatos a mando e escolha do rei. Ela tá na sua 3ª ou 4ª vítima e dessa vez o rei mandou que ela matasse um homem e a sua esposa. Então ela faz tudo o que tem pra fazer e volta pro castelo junto de uma cabeça e algumas joias e mostra pro rei. O rei aprova e pede para que ela se livre daquela cabeça, então ela vai até o esgoto para poder se livrar da cabeça e o Chaol segue ela e diz que tá preocupado com ela, pergunta como é que foi a missão e ela diz que foi tudo bem, que o homem lutou um pouco, mas que não foi problema. Eles se abraçam, se despede, ela vai pro quarto dela e aí pela narrativa a gente descobre que na verdade ela não tem matado ninguém. Ela vai até a pessoa e ela propõe a pessoa fugir, mudar de nome, começar uma vida em um outro lugar muito longe, ou que ela teria que matá-lo a mando do rei. Todas as pessoas concordam, obviamente, fogem, então ela acaba indo em necrotério e pega corpos, cabeças com características parecidas com as da vítima, pra ter isso como prova pro rei. O rei pede pra que ela mate uma pessoa que ela já conhece antes de Forte da Fenda, e aí ela fica pensando numa forma pra ela se livrar daquela situação. Depois disso, ela e o Chaol vão fazer os treinos matinais deles, né? E eles esbarram com Dorian e o primo dele, que se eu não me engano se chama Roland. E o Chaol não gosta muito desse primo. Depois do treinamento, o Dorian vai até o quarto da Celina pra conversar com ela e fala que, apesar de tudo, do relacionamento deles ter terminado, que ele quer ser amigo dela, e ela fala tipo, ai, tá, e dispensa ele. Em outro momento, o Chaol e a Celina estão em cima de um telhado observando o Archer, que é a próxima vítima da Celina, que ele é um cortesão, sei lá, ele é um prostituto. E Celina aproveita para perguntar pro Chaol o que ele sabe sobre Huk Farran. Ele diz que ele está morto há mais de 9 meses, que ele foi encontrado morto com outras três guardas e que foi morto por Wesley, que também tá morto, e ele é do time do Arobin Amell, que o Arobin é o rei dos assassinos lá, que a Celina tinha uma visão dele meio pai, meio professor, instrutor. Talvez ele tivesse um sentimento afetivo, não sei, gente, é meio confusa a relação da assassina com o rei dos assassinos. Ela diz que está fazendo aquelas perguntas porque por conta desse Huk Farran que ela foi capturada e enviada para as minas de Endovier, que ela foi traída, ela não sabe quem traiu ela, e ela diz que usaram o Sen como uma isca e que foi ele que torturou e fez todo aquele auê com o Sen e tudo mais. E aí o Chaol fala que não gosta do Roland porque um tempo atrás ele gostava de uma menina e o Roland achou que seria legal ele dormir, se deitar com essa menina e armar para que o Chaol pegasse eles em flagra. E aí a Celina diz que essa menina é uma tonta por ter escolhido o Roland e não o Chaol. Quando eles voltam, ela vai pro quarto, mas ela não tá conseguindo dormir, então ela resolve ir pra biblioteca procurar algum livro pra fazer uma leitura. E logo na entrada ela vê uma criatura meio encapuzada, assim, que começa a rugir pra ela e ela fica meio apavorada. E quando essa criatura parte pra tentar atacar ela, o colar do olho de Helena começa a brilhar muito forte e afugenta essa criatura. A Celina fica um pouco preocupada e resolve descer lá na tumba pra falar com a Rainha Helena, pra ver se a Rainha Helena pode dar alguma pista pra ela ou algo do tipo. E aí ela escuta uma voz perguntando se ela não vai bater. A tumba é aquela passagem secreta que a gente sabe que tem no quarto dela lá no livro 1, né? A Celina toma um susto e percebe que quem falou aquilo foi a Aldabra, eu acho que é assim que se pronuncia, que até então não sabia o que era, mas é aqueles negócios que bate, sabe? Tipo assim, ó, a Bela e a Fera chegou no castelo da Fera
e bater a Aldabra. É isso aí. Ele diz que está ali há muito tempo e que mesmo que a magia esteja extinta, ele continua ali porque ele está há muito tempo, mesmo de antes do túmulo ser construído, e que o nome dele é Morte. Ele diz que Helena não está forte o suficiente para se materializar e que ela havia deixado uma mensagem, que eu vou ler aqui, a mensagem. Que é: se eu pudesse deixá-la em paz, deixaria, mas você passou a vida ciente de que jamais escapará de alguns fardos, goste ou não. Está selada ao destino deste mundo. Como campeã do rei, está agora em posição de poder e tem a oportunidade de fazer a diferença na vida de muitos. Caim e o Hidderek foram apenas o início da ameaça de Erileia. Há um poder mais mortal pronto para devorar o mundo. É preciso encontrá-lo. Haverá pistas que levarão a ele, sinais que deve seguir, e recusar-se a matar os alvos do rei é apenas o primeiro e menor dos passos. Ele diz que ela precisa derrotar o rei e descobrir de onde vêm os poderes do rei. No outro dia, ela decide meio que encontrar o Archer, assim, sabe? Esbarrei nele. Eles combinam um jantar, o Chaol vai junto, e aí o Chaol fica todo enciumado, e eu já tava tipo... meu casal, ninguém me mexe. A Celaena decide descer nas masmorras pra falar com a Lady Caltine, perguntar sobre o Roland, ver se ela consegue alguma informação. A conversa não leva a nada, mas ela se sente muito incomodada pela forma que a Lady Caltine tem sido tratada. Ela foi tomar café com a Nehemia e contar tudo o que ela viu em relação a Caltine, e a Nehemia diz que nem sempre as coisas foram daquela forma, que as pessoas costumavam a seguir o rei por amor e respeito e não por medo. Terracem era um reino próspero e por isso que a Darlan atacou lá primeiro, porque as pessoas eram felizes, então ele era visto como um reino fraco. À noite a Celaena botou um vestido vermelho, lindo, maravilhoso, e fala pro Chaol que vai passar a noite fora, e ele fica tipo morrendo de ciúmes. O jantar ocorre sem nada demais, então na volta na carruagem a Celaena diz pro Archer que não encontrou ele por acaso, e sim porque ele era uma das vítimas que o rei exigiu que ela matasse. Ele fica super assustado, pede pra que ela não faça isso porque ele vai pagar ela ou algo do tipo. E ela fala pra ele que o rei acredita que ele faça parte de um grupo rebelde ou algo do tipo. E ele diz que não faz parte do grupo rebelde, mas que tem informações sobre o grupo. E ele diz que se ela o poupar, que ele tem informações sobre Aelin Galantius. Aelin é herdeira de Terracem, a princesa herdeira desaparecida de Terracem, acho que é isso. E ele diz que tem essa informação porque acabou ouvindo de alguns clientes, e a Celaena diz que é mentira porque ela tá morta. O Archer diz que não, que esse grupo acredita que Aelin tá viva e que o plano deles é colocar pessoas da corte do pai de Aelin lá, né, contra o rei, e fazer todo o auê, fazer a coisa acontecer. Celaena diz que é um nome dessas pessoas, desses rebeldes, e que deixaria ele embora, e ele diz que não tem os nomes, mas que teria um baile e que ele poderia colocar a Celaena dentro deste baile. Ele realmente coloca ela dentro do baile, coloca ela dentro do escritório de Davis, que é o anfitrião da noite, e aí ela, revirando, procurando pistas, procurando coisas, ela encontra um livro com marcas de Weird, o que ela achou super estranho, e dentro desse livro tinha uma charada, que eu vou ler a charada aqui. O fato dela achar super estranho essas marcas de Weird é justamente porque o rei baniu esse tipo de magia. Esses símbolos de Weird são símbolos pra abrir portais ou pra manifestar coisas. O Caim usou essas marcas de Weird pra conjurar aquele monstro no primeiro livro, enfim. E a charada diz: é apenas com o olho que se pode ver corretamente. Quando ela termina de vasculhar tudo, o Davis aparece lá no quarto. E aí ela tenta fazer um teatro do tipo: ai, não, desculpa, eu estava chorando e a governanta liberou pra que eu entrasse aqui e não passasse vergonha, não ficasse chorando na frente de todos. E aí ele fica, tipo, louco, falando, tipo: não, porque ninguém tem a chave desse escritório, só eu. Como é que você entrou aqui? E aí eles meio que brigam. Ele acaba cortando ela e diz que a faca dele tinha veneno e que ela tem poucos segundos. E aí pelo cheiro ela percebe que é a mesma substância que usaram pra dopar ela quando levaram ela pras minas de sal. Nisso ela consegue golpear ele no pescoço e ela sai correndo. Ela sabe que ela tem poucos minutos, ela vai perdendo um pouco dos sentidos. Ela vai pela lateral do castelo procurando desesperadamente o Chaol. Ela encontra o Chaol e só dá tempo dela falar Gloriella, que é o veneno que o cara botou aí. Cortou ela. E aí ela apaga. O Chaol corre pra procurar um curandeiro, consegue ajudar ela. Ela acorda 2 dias depois.
Ela conta tudo pro Cale, inclusive sobre as marcas de Weird no livro e tudo mais. Depois de uns dias, ela decidiu na biblioteca procurar alguma coisa a respeito daquela criatura que ela viu. E pelo fato da biblioteca ser muito grande, ela acredita sim que aquela criatura ela tá escondida em algum canto, em alguma parte da biblioteca. Ela vai até o fim da biblioteca, numa parte onde os bibliotecários não vão mais, porque só tem livros antigos e que ninguém se interessa. E enquanto isso, no quarto de Dorian, ele estava sonhando e ele escutou a badalada de um relógio, sonhou com criaturas de dentes afiados, enfim, algo do tipo. E ainda na biblioteca, a Celina também escuta as badaladas do relógio. Nisso, a Celina percebe que já tá na biblioteca há mais de 3 horas. Ela decide voltar pro quarto dela, mas quando ela repara, tem uma tapeçaria na parede da biblioteca, igual a tapeçaria do quarto dela, que é aquela tapeçaria que esconde a passagem secreta pra tumba. Então ela decide olhar atrás da tapeçaria da biblioteca e ela encontra uma passagem secreta. Ela desce umas escadas num lugar escuro e abandonado, até que ela chega numa parte onde ela encontra vários desenhos de feéricos para todos os lados. Ela tem certeza que o rei não faz ideia daquele espaço, porque senão ele com certeza teria mandado destruir, principalmente pelos desenhos de feéricos. Ela desce mais e encontra um portão de ferro, completamente de ferro, que é o único elemento que inibe magia, né, que impede magia. A porta tá fechada, ela decide sair dali, só que o olho de Helena no colar começa a brilhar muito, então ela usa uma lâmina da faca dela pra olhar por debaixo da porta, pra ver se ela consegue ver alguma coisa, e ela vê 2 esferas assim verde brilhando, e ela percebe que aquilo são olhos, e ela sai correndo dali na mesma hora. Naquela noite aconteceria um jantar de Rowling, que é o irmão do Dorian, e uma cantora super famosa começou a cantar uma música sobre feéricos, sobre um povo muito abençoado, sobre uma feérica que era abençoada com poderes e que era perseguida por todos os reis de todos os reinos. A Celina achou que era uma música muito ousada para se cantar, principalmente na presença do rei, mas também ficou extremamente emocionada com aquela música e acabou até derramando algumas lágrimas. O Cale super percebeu a emoção dela ali. E nisso, o Dorian percebe que tá rolando um clima entre a Celina e o Cale e percebe que a Celina nunca olhou pra ele da forma que ela olha para o Cale. Desculpa, Dorian. Hashtag Celina e Cale. Nas masmorras, a cantora está presa, ó que novidade, e o rei pergunta pra ela quais eram as suas últimas palavras. Ela diz que trabalhou durante 10 anos para que ficasse o mais famosa possível para chegar naquele momento, para cantar diante do rei e de todos sobre a magia e tudo aquilo que o rei exterminou. Ela disse que a vida dela foi toda planejada para aquele momento e que ela não estava arrependida. Que apesar dele tentar fazer as pessoas esquecerem, que elas não esqueceram e que a filha dela tinha apenas 16 anos quando ele mandou matá-la. E aí ela foi falando uma lista de nomes e pessoas que morreram a mando do rei, e enquanto ela falava esses nomes, o rei matou ela. Celina no dia seguinte se encontra com Nehémia e conta toda a verdade, que ela não tinha matado ninguém, conta sobre a informação que ela recebeu sobre Aylin, conta sobre a barganha que ela tá fazendo com Archer, contou sobre o livro que encontrou. E depois disso elas desceram pra tumba lá embaixo pra tentar desvendar a charada. A Nehémia, se lembrando da charada, viu um olho na parede, foi tentar ver através desse olho, mas não viu nada. Depois disso teve um baile, a Celina foi colocada de guarda nesse baile, mas o Cale chama ela pra dançar, eles dançam tudo agarradinho. O Dorian vê, fica super enciumado, mas ele vê a Nehémia na sacada e decide ir lá conversar com ela. Ela diz pra ele que o Roland, conversando com o rei, pediu que aprovassem para encherem o centro de Calacula, que é um campo de escravidão, e para encher esses campos de trabalho. O Dorian diz que ele não tem esse poder, ele não pode, ele não tem esse poder para que aprovem esse tipo de coisa. A Nehémia ainda assim indaga e diz que ele não fará nada para impedir isso, e o Dorian diz que não pode fazer nada. Ela explica sobre as condições em que as pessoas vivem nesses centros de escravidão e pergunta para ele se a Celina fosse mandada para lá, se ele iria salvá-la, retirar ela de lá, e ele diz que sim, com certeza faria isso. E a Nehémia diz que todas as pessoas são importantes e que não merecem passar por esse tipo de coisa, e não apenas os nossos conhecidos e amigos. Ela diz pra ele que ele tem muito mais poder do que ele imagina e que ela estará ali por ele quando
chegar o momento quando ele precisar. Durante a reunião sobre a expansão desses centros de concentração, no qual ele conversou com a Nehémia, o Dorian vota não, ele fica muito puto, ele fica muito nervoso, então ele sai correndo dali e ele entra num armário de produto de limpeza, um armário de vassoura, algo do tipo. Ele fica super puto, então ele dá um soco na parede e quando ele faz isso a parede se racha, ela começa a se rachar, subir, rachar até uma janela, até que essa janela explode e os cacos voam todos na direção dele. Só que quando ele percebeu, nenhum caco caiu nele, em volta dele era como se tivesse um círculo de proteção e nenhum caco de vidro conseguiu ultrapassar aquele círculo. Ele logo percebe que isso é magia, fica super desesperado, lembra do que Nehémia falou pra ele, ele sai correndo, pensa em contar isso pra Celina, mas quando ele vê a Celina tá com um bolo, indo levar um bolo pro Chaol, e aí ele acaba desistindo de compartilhar isso. Tá tendo um evento no castelo com circo, e aí o Dorian, o Chaol e a Celina vão passear por ali, até que uma mulher idosa, né, para eles e perguntam se eles não gostariam de ver previsões no espelho e tudo mais, e eles ficam super assustados, principalmente que os dentes dela são pontudos, assim, bem sombrios. Celina fica ainda com mais medo porque ela percebe que aquela bruxa é do clã Dentes de Ferro e Pernas Amarelas e que o nome dessa bruxa é Baba das Pernas Amarelas. Acho que é isso. Eles não quiseram ler a sorte, estavam indo embora, só que a bruxa chama o Dorian e diz que ele poderia até se esconder do seu destino, mas que o encontraria em breve. Dorian deu um presente ao Chaol, acho que eu nem mencionei que era o aniversário dele, né? Por isso que teve bolo. Deu uma égua Astarion, que é a mais veloz e a mais forte de todas. E a Celina disse que já teve uma égua dessa e ela realmente teve, é mencionado no livro A Lâmina da Assassina, que é como se fosse um spin-off, eu também já li esse livro. É um livro com 5 contos e lá a gente fica sabendo sobre... Enfim, né, eu tava falando do livro da Lâmina da Assassina, que conta que a Celina já teve uma égua Astarion, fala de que forma ela foi traída, capturada e mandada pra Endovier, fala sobre a morte do Sam, enfim. Por ser o aniversário do Chaol, a Celina disse que quer levar ele num lugar especial, porém, antes disso, ela vai lá no mausoléu lá, e ela tenta desvendar a charada, ela acha que por ter algo a ver com o olho, que possa ser o olho de Helena, e ela tenta enxergar através do amuleto do olho, enfim, mas não chega a lugar algum. Nessa mesma noite ela teve um sonho com um cervo branco que estava em cima de um penhasco, toda vez que ela chegava perto, toda vez não, né, e quando ela se aproximava do cervo, ele sumia. Ela acorda super cedo e sai do castelo. E quando o Chaol vai procurar por ela, porque eles sempre treinavam juntos de manhã, ele fica meio desesperado porque não encontra ela, então vai atrás de Nehémia. E a Nehémia fala pra ele ficar tranquilo e dar um tempo, pois aquele dia era o aniversário de 10 anos da morte dos pais dela. Depois de algumas horas, Celina volta, o Chaol diz que quer ficar com ela e que ela não deveria passar por um momento tão difícil sozinha. O Dorian vai na biblioteca e decide olhar a árvore genealógica da sua família pra ver se ele descobre alguma coisa, alguma pista referente à magia que ele possui, mas não encontra nada. Ele então repara na árvore genealógica da família Galantinos e ele recorda de que o seu pai havia mandado matar a família inteira, com exceção da princesa Eileen, que tava #morta, #desaparecida. E ele ficou se perguntando se nada disso tivesse acontecido, se hoje ele e a princesa Eileen seriam amigos. Quando ele resolve sair da biblioteca, a temperatura do ambiente abaixa muito e os livros das estantes começam a cair. Ele fica muito desesperado, com medo de que alguém possa ter visto alguma coisa, e ele resolve ir lá procurar a bruxa Baba Pernas Amarelas. Nessa noite é o jantar que a Celina planejou pro Chaol e ela leva ele no jardim, onde ela planejou um cenário assim completo que remete ao Jardim Feérico que aquela cantora cantou aquele dia lá. O Chaol fica super emocionado porque ninguém nunca tinha feito algo tão especial assim pra ele. E depois de jantar de noite, a Celina conta toda a verdade pro Chaol, que não havia matado ninguém, todo o plano dela, e o Chaol fica super desesperado, com medo de que se o rei descubra isso, mande matá-la. Ela diz pra ele ficar tranquilo que isso não vai acontecer, porque se ele vier até ela pra matar, ele tem a lista... Ela tem a lista de nomes dos rebeldes que o Archer deu pra ela e ela vai poder usar isso pra barganhar com o rei. E que se nada disso funcionasse, que ela fugiria. E aí o Chaol falou que se isso precisar acontecer, que ele fugiria com ela. Ai, eu amo.
Ela fica bem emocionada, os dois se beijam, depois de beijos eles vão lá pro castelo, eles se beijam mais e... Chuvirão, down, chuvirão, down. É isso aí. Sim, caso você não tenha entendido, eles dormiram juntos. Selena era virgem e ela tem certeza de que Cale é a pessoa certa pra esse momento, pra isso. E o Cale diz pra ela que está apaixonado por ela desde o baile Yuli, lá do primeiro livro. Dorian vai até a bruxa e pergunta pra ela se a magia ainda existe. Ela diz que não. Ele insiste e ela diz que se a magia existisse, ele seria enforcado. Mas ela diz que a pergunta não é se a magia existe, e sim por que ela deixou de existir. Por que a magia sumiu dali? Até porque os boatos eram de que a magia ainda existia em outros continentes. Então a magia só não existia ali em Adarlan. Dorian vai embora, mas ele tem a impressão de que o primo dele, o Roland, está seguindo ele. A Selena vai atrás de alguns nomes que estavam na lista que o Archer deu pra ela e ela percebe que eles estão todos juntos num barco indo embora e ela fica tipo... O Archer diz que foi ele mesmo que contou tudo a essas pessoas e falou pra que elas fugissem. A Selena fica furiosa e fala pra ele dar mais nomes a ela ou ela mesma irá matá-lo. Selena, em outro momento, encontra Nehemia e conta pra ela tudo que rolou entre ela e o Cale, que rolaram também outros momentos, e Nehemia diz que está um pouco triste porque o rei pediu para que ela pedisse para os rebeldes recuarem ou ele iria massacrar todos eles. Ela também diz que não vai sair do castelo porque ela tem coisas a fazer ali. Ela faz a Selena prometer que se algo acontecer a ela, ela vai proteger o povo de Ewi. Eu não sei como se pronuncia. Ewi. O povo da Nehemia. Devolver a coroa a seu pai e libertar as pessoas de Endovier. Selena diz que não faria isso, pois ela é apenas uma assassina e o rei é muito poderoso, iria massacrar todo mundo e que as vidas dessas pessoas ficariam em suas mãos. A Nehemia diz que a Selena é uma escolhida da rainha Helena e que tem algo por trás de todo o poder do rei. Selena insiste, diz que não fará parte daquilo. E a Nehemia rebate dizendo que enquanto as coisas não mudarem, não haverá paz. Elas não entram num acordo e a Selena diz pra quando todo o povo for morto, pra Nehemia não vir atrás dela chorando. E aí a gente lê o capítulo 25 aqui, então deixa eu ver, capítulo 25. Capítulo 25. Um dos dois precisa ceder, disse a rainha à princesa. Somente então poderá ter início. Eu sei, falou a princesa baixinho, mas o príncipe não está pronto, precisa ser ela. Então entende o que estou pedindo a você? A princesa ergueu o rosto na direção do feixe de luar que invadiu o mausoléu. Quando olhou de volta para a antiga rainha, estava com os olhos brilhando. Sim. Então faça o que precisa ser feito. A princesa sentiu e saiu do mausoléu. Parou ao portal, a escuridão adiante a chamava, então voltou-se à rainha. Ela não vai entender, e quando ultrapassar esse limite, não haverá nada para puxá-la de volta. Ela encontrará o caminho de volta, sempre encontra. Lágrimas se formaram, mas a princesa piscou para afastá-las. Pelo bem de todos, espero que esteja certa. Acho que vocês perceberam aqui que foi um diálogo entre a Nehemia e a rainha Helena. Depois disso, o Cale passou a noite com a Selena. Ele acordou muito cedo, resolveu dar uma volta até que ele sentiu algo atrás dele, recebeu uma pancada e desmaiou. Ele acorda, não encontra Cale no seu quarto, fica bastante preocupada, sai procurando por aí. E somente de noite ela encontra um bilhete no seu quarto, dizendo pra ela ir sozinha a um determinado lugar ou o capitão morreria. Ela se enche de arma, gente. Ela vira um arsenal humano e vai até o armazém onde instruíram ela a ir. Chegando lá, o Cale realmente está lá. E aí ela fica doida, ela começa a atacar e matar todo mundo. E ela joga adagas e arco e flecha. Gente, ela massacra todo mundo ali. O próprio livro diz que ela era um redemoinho de aço e sangue. Nesse ataque, um homem grita, mandando pararem de atacar ela, porque já morreu gente demais. E ele manda que soltem o capitão também. O Archer, do nada, se joga na frente da Selena e ele toma uma flechada que era destinada a ela. Ele diz que estava trabalhando com a Nehemia para liberar os rebeldes contra o rei. E a Selena diz pra ele que se ela fazia parte, onde é que ela estava. O Archer olha pro Cale e manda ela perguntar isso para o Cale. Acho que eu não contei pra vocês, mas uns momentos atrás, um rei chamou o Cale e falou pra ele que a princesa Nehemia
estava sendo ameaçada de morte, pra eles ficarem atentos e tudo mais. E ele ainda sugere que, além do Chaol saber de tudo, que ele mesmo iria interrogar a princesa. O Chaol nega, ele diz que sabia sim que a vida da princesa estava em risco, mas que não era ele quem iria interrogá-la, e sim o próprio rei. O Archer diz que concorda e que só percebeu aquilo quando Celaena chegou ali no armazém. E aí o Archer falou: nós percebemos isso momentos antes de você chegar, Celaena. Percebemos que não seria o capitão a interrogar a princesa, mas não é um interrogatório que vão fazer essa noite. Capitão, acabei de enviar homens ao castelo, continuou Archer. Talvez eles consigam impedir. Aí a Celaena grita: onde está Nehemia? Foi o que meu espião descobriu essa noite. Nehemia insistiu em ficar no castelo para ver que tipo de perguntas queriam fazer, ver o quanto suspeitavam e sabiam. Celaena gritou novamente: onde está Nehemia? Mas o cortesão apenas balançou a cabeça e os olhos brilhando com lágrimas. Não vão interrogá-la, Celaena, e quando meus homens chegarem, acho que vai ser tarde demais, tarde demais. Celaena se virou para o Chaol, o rosto dele estava perturbado e pálido. Archer balançou a cabeça de novo. Sinto muito. A Celaena ficou desesperada, ela saiu correndo em direção ao castelo, mas quando ela chegou lá, era tarde demais. Ela encontra Nehemia e os seus guardas esquartejados, com sangue para todos os lados. O Chaol achou super estranho, porque ele saiu instantes depois da Celaena e ele foi a cavalo, e mesmo assim a Celaena chegou bem antes do que ele no castelo. Enquanto a Celaena estava vendo toda aquela cena, ela escutou a voz do Dorian. E aí ela escuta também a voz do Chaol, e tudo que ela consegue pensar é que aquilo é culpa dele. Aconteceu porque ele guardou aquele segredo de que a vida da princesa corria um risco. Ela vai pra cima dele, tentando matar ele de qualquer forma, e nesse momento o Chaol percebe que aquela menina não é mais a mulher que ele amava, é apenas uma assassina. Ela ficou completamente fria e cega pelo ódio, tentou atacar ele com uma adaga, mas o Chaol não deixou que nenhum guarda se intrometesse e ficou só se defendendo. Ela conseguiu colocar a adaga bem no coração dele, estava pronta pra matar ele. Ele pediu pra ela parar, falando que ele era amigo dela. Ela disse que eles nunca foram amigos e que ele era agora o inimigo eterno dela. A Celaena desceu a adaga pra realmente matá-lo, mas alguma coisa segurou a adaga, como se tivesse realmente uma mão puxando a adaga, tinha um bloqueio ali. Ela procurou em volta com ódio pra ver quem tava fazendo aquilo, e naquele momento de distração alguém deu uma pancada na cabeça dela e apagou ela. Gente, se a iluminação mudou um pouco, me desculpem, é porque já passou algumas horas e eu não tinha terminado de gravar o vídeo. Enfim, Celaena, né, bateram lá nela, ela desmaiou, e quando ela acordou ela percebeu que ela foi levada pra cela ao lado da de Kaltain. O Dorian queria deixar um casaco pra ela, pois estava muito frio, e o Chaol falou que não, porque naquele momento ela usaria qualquer coisa como arma. Dorian quer saber tudo o que o Chaol sabia e o que realmente aconteceu no armazém. E nisso o Chaol fala que ficou chocado com a velocidade da Celaena, que não faz ideia de como ela chegou ali, já que ele saiu instantes depois dela, ele estava a cavalo e ela chegou bem antes dele no castelo. Dorian fala pro Chaol que não tem como o rei ter feito aquilo, pois eles estavam juntos, e que ele vai manter a Celaena nas masmorras até que ela desista da ideia de matar todo mundo. Lá presa, a Celaena tá refletindo e ela tem certeza de que não foi o rei que matou a Nehemia, mas que era sim culpa de Chaol por ter escondido tudo, já que ela acredita que isso poderia ter sido evitado. Kaltain diz pra Celaena que ela vai se casar com o Duque Perrinton, que é a única maneira dela sair dali, que ela não aguenta mais, que as dores de cabeça dela estão muito fortes e ela não aguenta mais ouvir os barulhos altos de asas. E ela diz pra Celaena que se um dia ela fosse solta, que ela deveria se certificar de que todos fossem punidos. Chegou a refeição delas e haviam colocado um negócio pra dopar a Celaena, e aí ela pagou, e aí ela acorda dias depois no seu próprio quarto. Ela passou dias e dias lá devido à sua tristeza, ela não fazia absolutamente nada, ela só saía da cama pra poltrona, comia, deitava. Ela tava numa tristeza imensurável. Daí no capítulo 33 a gente fica sabendo da história de uma escrava que tá lá em Calacatua, não sei como fala, em que ela só estava aguardando a rebelião que seria guiada pela Nehemia. E aí, durante um silêncio ensurdecedor, começa a correr o boato de que a princesa Nehemia havia sido morta por Adarlan, e fica todo mundo transtornado. O capataz manda essa escrava parar
e trabalhar, e aí ela pega sua picareta de trabalho e enfia na barriga do capataz. Como eu disse, a Celina só comia e tomava banho, ela tinha liberdade pra sair do quarto, mas tamanha era a sua tristeza que ela só ficava na cama, na poltrona e na cama. A gente descobre que o Dorian nunca teve a intenção de parar aquela lâmina que a Celina ia enfiar no Cale, e sim, foi ele que impediu através da magia. Nisso, ele vê uma caneta e tenta mexer essa caneta, mas nada acontece. Celina reflete sobre quem poderia ter matado a princesa Nehemia daquela maneira, já que os corpos estavam esquartejados, e ela chega à conclusão de que apenas Kova poderia ter feito isso. Kova, como a gente conheceu no primeiro livro, foi um dos competidores da competição. Então ela finalmente decidiu se levantar, ela foi no sarcófago, pegou a Damaris, que é aquela espada. O Morte pediu pra que ela não fizesse isso, porque aquela espada era uma espada sagrada, mas ela não quis ouvir, saiu pela passagem secreta e foi pra Forte da Fenda, num bar chamado O Cofre, ou alguma coisa do tipo, que é um bar onde os assassinos ficavam, se encontravam, e foi atrás de informações sobre o Kova. O Kova realmente estava no bar, mas quando ele viu a Celina, ele já logo saiu do bar. E a Celina foi atrás dele, ele olhou pra trás, não viu ninguém perseguindo e começou a debochar e tudo mais, mas a Celina na verdade estava sim perseguindo ele, encurralou ele num beco e começou a perguntar quem tinha mandado ele fazer aquilo. Ele não queria falar de jeito nenhum. A Celina, gente, torturou ele, esfaqueou, quebrou ossos, fez de tudo, até que ela pediu pra ele escolher um dedo, porque o dedo que ele escolhesse ela ia arrancar, e aí ele falou quem tinha mandado, ordenado ele fazer aquilo. O rei, o príncipe, o Cale e outros lords estão numa reunião quando a Celina entra com a cabeça de Kova e joga ali no meio. Ela fala que foi o... deixa eu ver aqui o nome. Todo mundo fica tipo assim, o que tá rolando? O que tá acontecendo? E aí o rei perguntou por que ela havia feito isso, já que ele não havia mandado ela matar o Kova, e ela diz que aquilo pertence ao rei e que deveriam ter escondido melhor os rastros, que Kova havia afirmado que o ministro Mullinson foi quem mandou assassinar a princesa. O ministro diz que não mandou assassinar coisa nenhuma, e a Celina entrega pro rei o nome de 15 pessoas que estavam confabulando contra o rei e que ela já havia matado, e que o próximo alvo era o Archer e que ela tinha conseguido aqueles nomes com o Archer. Ela também diz que esses nomes que estão na lista ela havia matado antes da morte de Nehemia. O rei parabeniza ela, diz pra ela ir até o tesoureiro pegar a recompensa dela e manda o ministro pras masmorras. Ela vai até a mansão de Archer e ele diz que sequestrou o Cale para que ela confiasse nele, que ele não era o inimigo e que ele queria que Celina escutasse da própria boca do Cale que ele sabia que a vida de Nehemia corria perigo. Ele diz que a Nehemia tinha ido até Forte da Fenda coletar informações para o povo do norte, que na verdade ela era uma espiã. Aí a Celina diz que matou o assassino da amiga e que o Archer tinha 5 dias pra ir embora, ou que ela também iria matá-lo. De manhã o Cale tá tomando um café da manhã com o pai dele diz que ele precisa voltar pra sua terra, que ele é o herdeiro, que ele não pode ficar ali, e o Cale não dá ouvidos. O pai diz que tem algo para contar pra ele não quer nem ouvir, vira as costas e sai andando. A Celina vai pro quarto da Nehemia pra arrumar suas coisas, mandar de volta pra cidade dela, e começa a encontrar várias coisas, várias marcas de Weird, inclusive um livro exatamente igual ao que tinha no escritório do Davis, com a mesma charada, tudo. E ela percebe que a princesa estava escondendo coisas. Ela também acredita que a princesa tenha mentido sobre várias coisas e que a princesa bem provavelmente já havia descoberto o significado daquela charada. Até que a Celina percebe que a charada não está falando sobre o olho no colar de Helena, e sim no olho da espada da Damaris. Ela colocou o olho da espada no olho que tinha na parede e conseguiu ver uma mensagem lá atrás, que na verdade era um poema, que está na página 273 e eu vou ler pra vocês. E o poema diz: pelo povo Valg, 3 foram produzidas, da pedra portal de Weird, obsidiana pelos deuses proibida, pedra que eles tanto temiam. Uma no luto ele escondeu na coroa, daquela que tanto amava, para que guardasse consigo, na cela estrelada em que descansava. A segunda foi escondida em uma montanha feita de fogo, que aos homens era proibida, apesar do desejo de todos. Onde jaz a terceira jamais será dito, por voz ou língua
ou por ouro infinito. O Morte diz que aquele poema se tratava da localização de 3 itens muito poderosos. Depois disso, a Celina foi no túmulo da Nehemia e começou a cantar uma música numa língua muito diferente. E o Cale observava isso ao fundo com uma tristeza absurda por perceber que havia perdido a sua amada. Num outro dia, a Celina vai até a biblioteca, o Dorian tá lá e eles percebem que aquele clima estranho não existe mais entre eles e que tá tudo bem. O Cale também está na biblioteca e ele foi procurar algo a respeito daquela música que ele ouviu a Celina cantando no túmulo da Nehemia. Com o bibliotecário, ele descobre que a língua de Terra 100, que é o povo, né, de onde a Celina veio, fala língua comum e que ninguém fala nenhum outro tipo de língua. Porém, que na alta corte de Terra 100, quando eles estão de luto e eles perdem alguém, quando um nobre morria, né, eles cantavam em feérico. Eram lamentos da língua do povo feérico. E ele diz que somente pessoas de sangue nobre poderiam conhecer essa música. E nisso, ele percebeu que conhecia muito pouco a respeito da Celina e não sabia nem mesmo a que casa ela pertencia. Porque naquela época, se você era um nobre ou algo do tipo, você ficava em determinadas casas de acordo com o seu sangue. A Celina decide procurar alguém que conheça um pouco de magia ou qualquer tipo de informação pra tentar tirar alguma dúvida a respeito da charada. Ela vai até a bruxa Baba Pernas Amarelas e diz pra bruxa que se ela responder as suas perguntas, que ela daria 3 moedas de ouro. E a bruxa Babas Amarelas diz que se ela der 7 moedas de ouro, ela responde as perguntas da Celina e ainda conta pra Celina quais foram as perguntas que o Dorian foi fazer pra ela. A Celina entra na cabana, é uma cabana repleta de espelhos pra todos os lados, só tem uma mesa, uma fornalha, mas o resto é tudo espelho, espelho, espelho. A Celina diz que tem uma charada que ela e os amigos dela há muito tempo não conseguem desvendar. A bruxa lê e já logo pergunta onde é que ela encontrou aquilo e diz que aquela charada se refere às chaves de Wyrd e que são 3 chaves e que elas abrem os portões de Wyrd. Aí aqui eu coloquei pra ler a página 300 e 301. Então a Pernas Amarela falou: Wyrd governa e constitui a fundação desse mundo, não apenas de Erileia, mas de toda a vida. Há mundos que existem além de seu conhecimento, mundos que jazem uns sobre os outros e não sabem. Neste momento, você poderia estar de pé no fundo do oceano de outra pessoa. Wyrd mantém esses reinos separados. Há portões, áreas escuras de Wyrd que permitem que a vida passe por entre os mundos. Há portões de Wyrd que levam a Erileia. Todo tipo de ser passou por eles ao longo de Aeon. Coisas benignas, mas também coisas mortas e pútridas que rastejam para dentro quando os deuses estão olhando para o outro lado. Mas há muito tempo, antes de os humanos tomarem esse mundo miserável, um tipo diferente de mal invadiu os portões. Os Volg, demônios de outro mundo, determinados a conquistar Erileia, e com a força de um exército infinito atrás deles. Em Wendling, lutaram contra o povo feérico. Por mais que os filhos imortais tentassem, não conseguiram derrotá-los. Então os feéricos descobriram que os Valks tinham feito algo imperdoável. Arrancaram um pedaço do portão de Wyrd com sua magia negra e os dividiram em 3 lascas, 3 chaves. Uma chave para cada um de seus reis. Usando as 3 ao mesmo tempo, os reis Valks podiam abrir aquele portão de Wyrd à vontade, manipular o poder dele para aumentar suas forças, permitir que um exército infinito de soldados invadisse o mundo. Os feéricos sabiam que precisavam impedi-los. Então, um pequeno grupo de feéricos partiu para roubar as chaves dos reis Valks. Era uma tarefa impossível, a maioria daqueles tolos não retornou. Mas as chaves de Wyrd foram, sim, recuperadas. E a rainha férica Maeve baniu os Valks para o reino de origem deles. Porém, em toda a sua sabedoria, Maeve não conseguiu descobrir como colocar as chaves de volta no portão. E forja, aço ou peso algum conseguiu destruí-las. Então Maeve, acreditando que ninguém deveria ter o poder das chaves, as enviou pelo mar com Brennan Galatinus, primeiro rei de Terra 100, para que as escondesse em seu continente. Assim, o portão de Wyrd permaneceu protegido e o poder inutilizado. A Celina então pergunta para a bruxa se o rei tem alguma chave de Wyrd e se foi assim que ele conseguiu acabar com a magia e dominar exércitos. A bruxa diz que sim, que ao menos uma chave de Wyrd o rei possui. Quando a Celina olha para os lados, a bruxa simplesmente sumiu, até que ela reaparece tentando atacar a Celina com um cajado, um machado, mas a Celina desvia, então elas brigam ali
A bruxa dá uma correntada na Celina, enfim, todo aquele auê, até que Celina consegue arrancar a cabeça da bruxa com um machado e joga o corpo dela na fornalha. Depois ela vai até o mausoléu e o Morty diz que ela não deveria ter feito aquilo, que ela ficou amaldiçoada e marcada pelo sangue da bruxa e que em algum momento alguém viria cobrar ela por aquele sangue. O Kayle vai até o quarto da Celina, ele repara que não tem ninguém, mas ele percebe uns papéis na mesa, então ele vai dar uma olhada, até que ele vê um testamento que a Celina fez, datado de 2 dias antes da morte de Nehemia, e ele vê que ela deixa tudo pra ele. No testamento dela, ela colocou que todos os bens dela iriam pro Kayle, até que ele escuta uma voz atrás dele falando: eu não vou mudar isso. E é a Celina dizendo que não vai mudar, que vai continuar deixando ele pra receber todo o testamento dela, porque daria muito trabalho pra mudar, e aquele auê, aquele auê. Ela ainda deboche, diz que se ele for demitido pelo rei por ser um incompetente, não conseguir proteger quem o rei pede, como por exemplo a princesa Nehemia, que pelo menos ele teria os bens da Celina pra poder viver e se manter e tudo mais. A Celina decide ir até a biblioteca e lá o livro Os Mortos Andam aparece pra ela. Esse livro já havia surgido pra ela em outros momentos durante a leitura e ela acha super estranho, já que esse livro é uma raridade e ele não deveria estar ali, porque nesse livro tem feitiços e o rei baniu tudo isso, então ela decide dar uma olhada. Ela vai até aquela porta de ferro na passagem secreta atrás da tapeçaria da biblioteca e ela resolve usar um feitiço de abertura de porta que tá nesse livro. Na verdade, ela faz primeiro o teste em um armário de madeira e o armário abre e aí ela fica tipo chocada. Tenta fazer isso nessa porta de ferro e a porta também se abre. Ela se certifica de que tá com todas as suas armas e vai descendo as escadas. Ela encontra uma segunda porta que também abre com o feitiço do livro de abertura de porta. Um alô Romora, não é mesmo? Depois dessa porta, haviam dezenas de portas nas laterais até o final, onde tem uma porta frontal. E essas portas, elas eram numeradas e iam até o 99. Acabou a bateria, então eu tive que trocar de câmera, espero que vocês não se importem. Mas então, quando ela entrou por aquela porta frontal, deu em um espaço com várias portas laterais. E essas portas agora iam até o número 66. Ela atravessou a última porta frontal, novamente um corredor com portas laterais que iam até o número 33. Atravessou novamente, ia até o número 22. Atravessou novamente, enfim, até que ela chegou numa última porta. E nesse último haviam 9 portas, em um lugar completamente destruído, em ruínas. Os outros estavam abandonados, estavam velhos, mas essa parte estava em ruínas, tudo completamente destruído. A última cela estava com a porta aberta, como se estivesse esmagada, toda arranhada, como se realmente alguém tivesse arrombado aquela porta. Ela olhou, não tinha nada lá, mas ela percebeu que tinha uma escada em espiral que subia. Ela resolveu subir. Eu não falei pra vocês, mas enquanto ela foi fazendo esse caminho, haviam tochas e ela foi acendendo cada uma das tochas. Ela tinha uma única tocha, porque o lugar era realmente muito escuro. Ela subiu essa escada em espiral até que ela ouviu um barulho muito alto e aí ela percebeu que ela estava dentro da torre do relógio. Nessas escadas ela viu pedras pretas reluzindo, realmente muito escuras, e ela percebeu que eram as mesmas pedras do material do anel do rei e do Duque Perrington. Conforme ela foi subindo, o colar de Helena começou a brilhar muito forte, como se fosse um aviso, então ela decidiu sair dali, virou as costas. E nessa que ela voltou, todas as tochas que ela havia acendido estavam apagadas. Então ela optou por apagar a tocha dela também, porque se tivesse alguém ali, ficaria mais difícil de identificar ela. Antes de tudo isso, o Dorian seguiu a Celina até a biblioteca e quando ela entrou, ele entrou logo atrás, só que ela foi mais rápida e como ela foi fazendo os feitiços e deixando as portas abertas, ele foi passando por essas portas. E ele chamava por ela, mas ela não respondia, ela não escutava, mas o Dorian estava um pouco atrás dela. Como ela havia contado passos desde a entrada dela, a partir do momento que ela apagou a própria tocha, ela foi contando os passos pra ela ir voltando por onde ela entrou. Até que ela começou a ouvir garras arranhando a parede e ela ficou tipo em choque. Aí a narração muda pro ponto de vista da criatura, e essa criatura diz que está com muita fome, que ela foi deixada ali há muito tempo. Fazia muito tempo que ela não comia nada e ela estava ali há tanto tempo que ela havia esquecido até mesmo o próprio nome. Ela só se lembrava de duas coisas, como caçar e o feitiço que abriam as portas.
dela ter escutado, né, pessoas conjurando feitiço pra abrir as portas, ela acabou aprendendo e essas eram as duas únicas coisas das quais ela se lembrava. Ela sempre tentava pegar algum bibliotecário, mas ela nunca conseguia, porque por conta daquela escuridão profunda, os olhos dela eram muito sensíveis à claridade. O olho de Helena brilhou mais do que nunca. A Celina correu, pegou a espada e conseguiu golpear a criatura. A criatura estava coberta com um manto, tinha a pele enrugada e os dentes afiados, todos podres. A Selena correu e a criatura foi atrás, e conforme a criatura correu, o manto caiu. E essa criatura, ela parecia um homem, mas não era um homem. Tinha cabelos grisalhos e um corpo cheio de cicatriz. Parecia que ele tinha sido cortado e costurado inúmeras vezes. A Celina desesperada começou a gritar, o Dorian ouviu e gritou pela Celina, e tudo que a Celina gritou foi: corre! Eles correram, passaram por todas as portas, e na última porta os dois ficaram assim de costas para segurar a porta para a criatura não passar, mas a criatura conseguiu colocar o braço, arranhou aqui na Celina, e eles fazendo força para a criatura não passar de jeito nenhum, até que o portão de ferro começou a queimar, ficar vermelho e brilhar muito, e a Celina já não estava mais aguentando segurar o portão, primeiro porque a criatura era muito forte, porque estava queimando muito, até que a Celina percebeu que aquilo era magia e que vinha do próprio príncipe. O Dorian pegou a espada, conseguiu golpear a criatura, então a criatura puxou o braço e eles conseguiram conjurar, fazer um feitiço para selar aquela porta. A Celina então picotou a criatura, arrancou a cabeça, arrancou tudo, e depois eles fizeram o feitiço para fechar a porta. Então eles vão até o quarto do Dorian para se limpar, e nisso a Celina tá pensando que o rei poderia ter criado aquela criatura. O Dorian perguntou sobre o livro de feitiços e ela falou que aquele livro sempre aparecia pra ela quando ela ia até a biblioteca. Ela pergunta como que o Dorian pode ter magia, e ele diz que não sabe explicar, que ele não controla e que às vezes simplesmente acontece. Ela pergunta se foi como na vez que ela tentou esfaquear o Cale e foi impedida, e ele diz que sim, mas que ele não queria aquilo, mas simplesmente aconteceu. E ela diz que foi bom, porque senão ela se arrependeria pro resto da vida caso ela tivesse conseguido matar o Cale. Ela diz pra ele não contar pra ninguém a respeito de tudo aquilo e da sua magia, que mesmo sendo filho do rei, que ele corria perigo. Depois disso ela vai até as masmorras, porque ela desconfia que o rei tá criando aquelas criaturas e que a Kal'Thain é a próxima vítima pra virar uma dessas criaturas horrendas. Quando ela chega lá, a Lady não está, ela fica bem preocupada, e um dos guardas diz que ela foi levada para se casar com o Duque Perry. Ela pensa a respeito da charada, e ela pensa que ela pode ter descoberto uma parte da charada, então ela desce até o mausoléu na passagem secreta do quarto dela, e aí ela repassa uma parte do poema, que é: no luto, uma ele escondeu na coroa daquele que amava, e a amada era a Helena. Então ela vai até a coroa da Helena, numa parte azul da coroa, ela remexe tudo e ela realmente consegue abrir uma parte, né, secreta ali na coroa, mas tá vazia, não tem nada ali dentro. E é nesse momento que ela conclui que sim, o rei já havia encontrado ao menos uma chave de Wyrd. O Mort diz que ele achou aquela chave 20 anos antes, enquanto ele xeretava os lugares secretos, as passagens secretas que existem no castelo. Ela entende então que com aquela chave ele acabou com a magia, mas não com a sua magia própria, e por extensão não acabou com a magia do seu filho. E ela também desconfia se ele já não teria mais de uma chave Wyrd. Celina, na dúvida, sem saber o que fazer, qual decisão tomar, qual o próximo passo, decide abrir um portal. Com aquele livro, Os Mortos Andam, Os Mortos Falam, sei lá o que. Decidi abrir um portal, um feitiço com marcas de Wyrd, um portal para outro universo, para falar com a Nehemia, gente, que tá morta. Enquanto isso, Dorian sonha com um homem que diz para ele que uma linha que jamais deveria ser rompida será quebrada, e que a vida de todos naquele castelo corre perigo, principalmente a da Celina, e que ele tem que evitar. Ao invés dele correr direto lá pro mausoléu, ele foi atrás do Cale, lá no quarto. Então, quando eles chegam lá, já é tarde demais. A Celina abre o portão e abre um portal assim, ó, completamente escuro. Ela não vê nada lá, e ela chama pela amiga e não vê nada. Até que a Nehemia finalmente aparece ali. Ela diz que ela não deveria ter feito aquilo, porque ela ouviu o chamado da amiga, mas que qualquer criatura poderia ter escutado e ido até lá. A princesa disse que estava bem, que ela não precisava se preocupar, que ela havia aceitado seu destino e estava tudo bem, e foi embora. Celina escutou passos do seu lado, e quando olhou, era o Archer, e ele estava chocado com aquela abertura de portal e perguntou como é que ela havia feito aquilo. E aí a Celina perguntou o que ele está fazendo ali, e ele fala que já conhece aquele lugar há um tempo e que foi a própria Nehemia que levou ele até lá na primeira vez.
A Celaena tenta apagar, né, as marcas de Wyrd pra poder fechar o portal, só que o Archer não deixa. Eles meio que brigam ali, ele cata o livro. Então ela repara numa tatuagem de cobra no braço dele e ela lembra de já ter visto essa marca nas anotações da Nehemia como algo que não se pudesse confiar. Então ela deduz que ela não pode confiar no Archer. Ele perguntou como ela conseguiu abrir aquele portal e se ela possuía alguma chave de Wyrd. Ela diz que não, ela diz que o rei possui, né, o rei pegou a chave de Wyrd. E o Archer diz que todo esse tempo a Nehemia não havia ido embora porque ela estava tentando descobrir essas coisas. A Celaena então começa a desconfiar que o Archer que mandou matar a Nehemia e condiciona a conversa dessa maneira. O Archer confessa que ele é o culpado, diz que foi ele que plantou a ameaça à vida da princesa, que foi ele que sequestrou o Chaol e que aquela flechada que ele tomou pela Celaena também foi planejada. Ele diz que sabe o que ela é, que Arobin Amell contou pra ele o que a Celaena é. Ela tentou dar uma facada nele, mas ele acabou desviando. A mão dela estava ensanguentada por conta da primeira abertura de portal, então ela esbarrou em outra marca, acabou abrindo outro portal, até que outros portais se abrem e eles escutam um rugido saindo de dentro do portal. Quando o Dorian e o Chaol chegam na tumba, eles veem a Celaena caída no chão com como que é o nome, gente? A Ligeirinha do lado, que é a cachorrinha da Celaena. E vem o Archer com o livro entoando algumas palavras, alguns feitiços. Eles veem um monstro gigante, o Chaol corre pra tentar proteger a Celaena. E o Dorian usa o seu poder, a sua magia, pra jogar o monstro pra longe da Celaena e do Chaol. O Archer continua entoando as palavras e mais alguma coisa sai de dentro do portal. O Dorian tenta impedir, mas mesmo assim o Archer consegue fugir dali, levando o livro. O Chaol começou a atacar a criatura e aí a criatura foi recuando pra trás em direção ao portal. Mas quando a criatura foi atravessar o portal, ela agarrou na pata da Ligeirinha e puxou a Ligeirinha pra dentro. O Chaol, pra tentar salvar a Ligeirinha, pulou dentro do portal. A Celaena, vendo tudo aquilo, pulou junto. Logo que pulou, a Celaena sentiu uma dor muito grande e o Chaol começou a ver ela ficando mais alta, mais forte, mais bonita, com presas e com as orelhas pontudas. Férica, meus amores. O grito que eu dei era como se uma névoa saísse do rosto da Celaena. A criatura tentou atacar a Celaena, mas um raio de luz saiu de dentro da espada. E aí esse raio de luz pegou na criatura. A Celaena se jogou na frente do Chaol e começou a rugir pra criatura, meio que tentando proteger o Chaol. Ai, beautiful, beautiful. Nesse momento, o Chaol percebeu que não tinha nada de humana nela e que na verdade ela era uma férica. A Celaena logo percebeu isso quando pulou o portal porque ela sentiu uma dor muito aguda e seus sentidos ficaram muito aguçados, mas ela só conseguia pensar em salvar a vida da Ligeirinha e do Chaol. Só que nessa, mais criaturas começaram a surgir e ela lembrou que a espada Damaris era uma espada férica, então ela canalizou todo o seu poder férico na espada e cravou a espada no chão, abriu um buraco. Nisso as criaturas não conseguiam mais prosseguir. O Chaol saiu de dentro do portal, tirou a Ligeirinha, agarrou a Celaena e jogou ela no chão também. Nisso que ela saiu do portal, ela sentiu novamente uma dor tremenda, porque foi da sua transformação para humana novamente. O Dorian não viu nada, mas ele sabia que tinha rolado alguma coisa, porque quando ele chegou, o Chaol tava branco, assim, passado, e ele não encostava na Celaena de jeito nenhum. A Celaena tava só o pó da rabiola, mas disse que o sangue do Dorian fechava os portais, então usou o sangue dele, fechou o portal, e ela correu atrás do Archer, coisa que o Dorian não conseguiu fazer. Ela queria apenas o livro, mas ele começou a debochar dela, então ela cortou a cabeça do Archer. Depois de descansar, tomar banho, todo aquele auê, ela foi conversar com o Chaol e contou pra ele que a sua bisavó era férica. E ela acabou herdando esse dom e que ela conseguia se transformar tanto em férica quanto em humana. Quando a magia foi banida, quando acabou a magia, ela perdeu essa habilidade. Ela explicou então por que ela havia matado o Archer, mas ela disse que ainda assim ela não confiava no Chaol. Até porque ele sabia do perigo que a Nehemia corria e ele preferiu não falar nada. Sabendo de todas as informações, percebendo isso, o Chaol sabia que se o rei descobrisse, ele ia mandar matar a Celaena. Então ele decide mandar a Celaena pra longe. Ele diz pro pai dele que tem o plano de mandar a Celaena pra Wendling e que precisaria do apoio do pai em relação ao rei, que se o pai fizesse isso, ele voltaria para as terras com o pai, seria o herdeiro que o pai quer e blá blá blá. Ele sugere essa ideia pro rei. O rei fica super empolgado porque acredita que assim ele pode conquistar novos territórios. Ele chama a Celaena, conta toda a ideia. Ela aceita assim por fora, por dentro ela tava meio
O rei mandou um recado para as tropas se prepararem, porque com esse ataque ele poderia testar algumas novas armas que ele mesmo estava forjando há anos. A Celaena vai para as masmorras conversar com a Helena e diz que ela não quer ir para Wendling e o Chaol só tá querendo mandar ela para perto de outros feéricos, e a Helena diz que ela vai sim, que ela tem que fazer o que deve ser feito. Depois de uns dias, a Celaena arruma suas coisas e vai pro porto, onde ela vai pegar um navio de 2 semanas até Wendling, e o Chaol vai até lá para se despedir dela. E nisso ela conta tudo pro Chaol. Conta sobre as chaves de Wyrd, sobre as charadas, sobre a bruxa Baba Pernas Amarelas, sobre a criatura, que talvez a Lady Kaltine também vai ser transformada numa criatura daquelas. E ela entrega o olho de Helena pro Chaol pra manter ele protegido. Sussurra algumas palavras no ouvido dele, que ele não entende muito bem, mas ela diz que em breve ele irá entender. Ela vai embora, ele fica sem entender, até porque ela sussurrou uma data no ouvido dele, a mesma data de quando ela teve aquele surto e saiu e a Nehemia falou que era a data de morte dos pais dela. E a mesma data que ela teve o surto nas minas de sal. Ele vai até o quarto dela pra poder procurar algumas respostas, até que ele vê alguns livros com árvores genealógicas da família Galactus e outras famílias reais. Ele procura a data que ela falou e ele congela. Aí eu coloquei aqui pra ler a página 400. Então, ele chegou às crônicas de 10 anos antes. Era mais espessa do que todas as outras, como deveria ser, considerando os eventos que tinham ocorrido naquele ano. Mas quando Chaol viu o que estava escrito a respeito da data que Celaena dera a ele, tudo congelou. Esta manhã, o rei de Orlon Galactus, seu sobrinho e herdeiro Roel Galactus e a esposa de Roel, Evelyn, foram encontrados mortos. Orlon foi assassinado na cama no Palácio Real em Orient, e Roel e Evelyn foram encontrados mortos em suas camas, na mansão campestre à margem do rio Florina. Ainda não se sabe o destino da filha de Roel e Evelyn, Aelin. O Chaol pegou o primeiro livro de genealogia, aquele com a linhagem das casas reais de Adarlan e Terrasen. E o Chaol começou a acreditar que a Celaena estava tentando dizer que sabia onde estava a princesa perdida, que sabia onde Aelin estava escondida. O Chaol folheou as páginas verificando a árvore genealógica que já havia lido, mas então se lembrou de algo no nome de Evelyn Ashriver. Evelyn vinha de Wendling, fora uma princesa na corte do rei. Com as mãos trêmulas, Chaol pegou um livro que continha a árvore genealógica da família real de Wendling. Na última página, o nome de Aelin Ashriver Galactus estava escrito no canto inferior, e acima dele o da mãe dela, Evelyn. Mas a árvore genealógica descrevia apenas a linhagem feminina, não a masculina, porque 2 linhas acima do nome de Evelyn estava escrito Mab, a bisavó de Aelin. Ela era uma das 3 rainhas irmãs feéricas, Maeve, Mora e Maebe. Maebe, a mais jovem, a mais bela, que fora transformada em deusa ao morrer, conhecida agora com Diana, Senhora da Caça. A lembrança atingiu como um tijolo na cabeça, naquela manhã de Yuli, quando Celaena aparecera tão desconfortável a receber a flecha dourada, a flecha de Maebe. Lembra, gente, quando teve aquele baile das criancinhas e que ela foi uma das escolhidas? Então, era a bisavó dela falando: toma, garota, pega minha bênção. Chaol contou a árvore genealógica pessoa após pessoa até que minha bisavó era feérica. Chaol precisou apoiar a mão contra a mesa. Aelin Galactus, herdeira do trono de Terrasen, morreu hoje ou em algum momento na noite anterior, antes que a ajuda pudesse chegar à propriedade de seus pais mortos. O assassino que poupara a menina na noite anterior retornou. O corpo ainda não foi encontrado, embora alguns acreditem que tenha sido jogado no rio atrás da casa dos pais. Celaena disse que certa vez que Arobin havia encontrado ela quase morta e congelada na margem de um rio. Chaol estava apenas tirando conclusões. Talvez Celaena quisesse somente que ele soubesse que ela ainda se importava com Terrasen, ou havia um poema rabiscado no alto da árvore genealógica da família Ashriver, como se algum aluno tivesse escrito como lembrete ao estudar. Olhos Ashriver, os olhos mais lindos de lendas passadas, do mais claro azul com bordas douradas. Olhos azul claro com bordas douradas. Um grito contido saiu de dentro de Chaol. Quantas vezes ele havia olhado para aqueles olhos? Celaena Sardotien não era aliada de Aelin Ashriver Galactus. Celaena Sardotien era Aelin Ashriver Galactus, herdeira do trono e rainha de Terrasen por direito. E Celaena, além de ser a rainha perdida, era uma feérica. E é assim que encerramos o nosso livro Coroa da Meia-Noite. Gente, esse final
esse final, meus amigos. E é isso, gente. Se vocês querem que eu continue trazendo resumo dos livros da série de Trono de Vidro, comentem aqui embaixo. Se vocês quiserem comprar qualquer livro, qualquer coisa no site da Amazon, por favor, utilize o meu link e me segue lá no meu Instagram. Um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau.